Bom dia a todos. Nós vamos fazer uma atualização das informações do Ministério da Saúde referente ao novo coronavírus. Ontem nós tivemos alguns casos que estariam sendo notificados como casos suspeitos. Houve a necessidade do Ministério da Saúde dar uma nova orientação em relação a isso, de acordo com protocolos da Organização Mundial da Saúde. Então, de imediato, eu vou passar para o Dr. Júlio Croda para que ele faça a atualização dessas informações e depois nós vamos ficar aqui à disposição de vocês para responder as dúvidas e os questionamentos que, porventura, restarem após a apresentação. Então, com o Júlio. Bom dia a todos. Eu vou fazer uma dinâmica muito parecida que a gente fez com a Arenavírus essa semana, acho que alguns de vocês estavam presentes aqui. A gente vai fazer um breve resumo do boletim que vocês receberam agora a respeito do assunto e depois nós vamos abrir para perguntas. Eu acho que é uma oportunidade interessante de esclarecimento, então o mais importante são as perguntas de vocês. Esse tema ele está na mídia, não só no Brasil, mas no mundo todo, e é importante que o Ministério da Saúde esclareça todas essas dúvidas. Em relação ao boletim epidemiológico, né, é importante ressaltar que nós estamos acompanhando essa situação do coronavírus desde o dia 31 de dezembro, né, quando foi notificado ao OMS, esses casos atípicos, né, de pneumonia. E, desde esse momento, nós realizamos uma série de ações no âmbito do Ministério, no sentido de estar acompanhando os desdobramentos relativos a esse novo vírus, né? É importante ressaltar também que a gente, no dia 17 de janeiro, publicou o nosso primeiro boletim, que toda a rede estadual está sensibilizada no sentido de estar notificando possíveis casos suspeitos, né? Então, por que a gente esclarece isso? Porque existe uma definição de caso bem criteriosa da OMS e a gente tem que seguir essa definição de caso da OMS. Eventualmente, essa definição de caso da OMS ela pode ser mudada. E ela é dinâmica e deve ser mudada a partir do contexto epidemiológico. Nesse momento, nós temos uma definição de caso bem restrita e a gente vai comentar um pouco a respeito disso. É importante ressaltar também que, ao longo desse período de monitoramento, nós recebemos algumas notificações, né? E a primeira notificação que foi recebida pela Rede Cieves foi de um caso suspeito no Distrito Federal no dia 18 de janeiro, que foi descartado pelos critérios da OMS. Posteriormente a isso, nós recebemos a notificação de Minas Gerais e Santa Catarina também de um possível caso suspeito no dia 21 de janeiro, que também pelos critérios da OMS foi descartado. E ontem nós recebemos do estado do Rio Grande do Sul e de São Paulo também uma possível suspeita, paciente com sintomas gripais, mas que foi descartado pelo critério da OMS. Eu vou explicar mais à frente o que seria esse critério da OMS, tá? Sim. Não, são de DF, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul, tá? Todos esses casos foram informados para a gente e é isso que a gente quer. A gente quer que os estados nos informem qualquer suspensão e a gente possa esclarecer se é um caso que se enquadra na definição ou não. Eu acho que é super salutar que essa conversa com os estados e esse esclarecimento dos fatos, né? Então, assim, em conclusão, nesse momento, nós não temos nenhum caso suspeito de coronavírus no Brasil. Não existe nenhum caso suspeito de coronavírus no Brasil pelo critério da OMS. Mas, para esclarecer a população e também os profissionais de saúde, nós, através desse boletim, a gente deixa mais claro qual é a definição de caso da OMS. Então, eu acho que
importante, e eu conto com a colaboração de toda a mídia, no sentido de esclarecer a definição de caso, porque isso gera muita confusão e gera muito pânico na população, e em familiares, em pessoas que vão viajar nas cidades, e eleva a carga de trabalho para os nossos serviços de vigilância epidemiológica. Então, assim, a definição de casos que a gente traz é uma definição muito clara, né? Está aqui na página 3, vocês podem observar, né? A definição de caso, primeiro a gente tem uma definição de o que é transmissão local. Transmissão local, você tem que ter transmissão de pessoa a pessoa. Isso é considerado transmissão local. E, atualmente, a gente só tem uma cidade que tem transmissão local, que é Wuhan, na China. Então, a Organização Mundial de Saúde atualiza diariamente essa informação. Até o momento, nós só temos uma cidade com transmissão local, que é Wuhan, na China. Tá? Então, essa é a primeira informação que é importante que fique claro para todos. À medida que surgem evidências de locais com transmissão pessoa a pessoa, essa lista é atualizada pela Organização Mundial de Saúde e nós vamos disponibilizar um link e faremos atualizações diárias a respeito desses locais. Mas desde o momento do início da investigação desse surto, essa definição não mudou. Continua sendo o único lugar com transmissão local, principalmente relacionado a esse mercado esse mercado relacionado a produtos marinhos, né? Mas que vende outros tipos de produtos também, né? Então, assim, primeira coisa, definição de transmissão local. Acho que está claro que é apenas o local onde foi comprovada a transmissão pessoa a pessoa. E, atualmente, essa transmissão pessoa a pessoa ela está limitada a dois públicos, familiares e profissionais de saúde. Então, ontem, durante a coletiva da OMS, essa informação foi passada para todos nós e para a imprensa também, que só existe transmissão pessoa a pessoa entre familiares e profissionais de saúde. Então, esse esclarecimento em relação à transmissão local é importante. Em termos de definição de caso, nós temos a definição de caso que está aqui na página. Febre e sintomas respiratórios. Então, tem que ter sintoma. E tem a definição clínica. Tem que ter sintoma gripal. E você tem um critério epidemiológico. Então, você tem 3 tipos de critério epidemiológico. O primeiro, se essa pessoa viajou para um local com área de transmissão local. Nesse caso, atualmente, nós só temos Wuhan. Então, assim, se a pessoa viajou nos últimos 14 dias para Wuhan e apresenta sintomas gripais, ele é um paciente suspeito, é um caso suspeito. Se a pessoa comprovadamente teve contato com um caso suspeito ou confirmado de coronavírus, também é um caso suspeito, independente se ele foi para Wuhan ou não. O que isso implica? Por exemplo, na Tailândia, a gente teve um caso confirmado, importado de Wuhan. Se essa pessoa, se um brasileiro, por exemplo, tivesse contato com essa pessoa de Wuhan, que é um caso confirmado, ou até um caso suspeito, ele seria um caso suspeito. Da Tailândia. Ele seria um caso suspeito. Então, assim, são esses 3 critérios epidemiológicos: viajar para Wuhan ou ter contato com um paciente suspeito ou confirmado para coronavírus. E sintomas nos últimos 14 dias. Então, eu acho que isso é importante a imprensa esclarecer à população quem é caso suspeito. Porque não é qualquer pessoa que viaje para a China, não é qualquer pessoa que viaje para a Tailândia, não é qualquer pessoa que viaje para a Austrália que já tem caso suspeito. Então, essa informação eu acho que é essencial e a gente conta com a colaboração de todos vocês. Outro ponto importante que a gente é interessante esclarecer nesse boletim é que a gente está preparado, nossa rede laboratorial está preparado para receber a amostra de um possível suspeito e dar os andamentos necessários para a realização do seu diagnóstico. E é importante ressaltar que o diagnóstico de coronavírus é um diagnóstico diferencial, porque
nós vivemos um surto importante de influenza, principalmente no hemisfério norte, é inverno lá, e a maioria dos casos que chegarão do hemisfério norte, eles chegarão com influenza, ou adenovírus, porventura também. Então, é importante ressaltar que as provas laboratoriais iniciais que serão feitas são para descartar uma possível infecção por influenza. E, para concluir essa orientação inicial, nós colocamos diversas informações em relação ao cuidado e atendimento de um caso suspeito de coronavírus. O cuidado profissional, o cuidado no ambiente hospitalar, o cuidado na atenção primária, no sentido dos profissionais de saúde serem orientados de como proceder numa possível suspeita e realmente seguir os protocolos que nós estamos orientando através desse boletim. Uma informação que a gente também traz nesse boletim é em relação a portos, aeroportos e fronteiras, né? Essa informação foi bastante discutida junto com a Anvisa, o que a Anvisa ela tem protocolos já estabelecidos para casos de pandemia, casos de doenças importantes. E, assim, é importante esclarecer, não existe nenhuma evidência de se fazer triagem, por exemplo, de temperatura nesses aeroportos, de segregar as pessoas que, porventura, possam chegar no Brasil. Existe uma recomendação clara de esclarecer quem chega desses locais, principalmente se passou para o Wuhan, né? Principalmente essas pessoas que passaram por essa cidade específica, se apresentarem sintomas sugestivos, procure o serviço de saúde para que seja notificado e a gente possa proceder com todas as orientações necessárias. É importante, para finalizar essa apresentação inicial, que nós ativamos o nosso Centro de Operações de Emergência nível 1. O que é esse Centro de Operações de Emergência? Esse Centro de Operações de Emergência visa trabalhar com diversas secretarias do Ministério da Saúde, com instituições fora do Ministério da Saúde, no sentido de pactuar principalmente as nossas ações futuras e preparar os serviços de saúde, preparar os nossos pontos de entrada para que o cenário epidemiológico mude, a gente possa responder de maneira adequada. Então, assim, não existe nenhum caso suspeito, mas nós estamos reunidos, a gente reúne diariamente nesse Centro de Operações Especiais para monitorar novos fatos, novas definições de caso, a ocorrência de nova transmissão em diferentes lugares, em diferentes países. Eu acho que eram essas informações iniciais, acho que esse foi um breve resumo desse boletim, mas, lógico, a gente está aberto para mais esclarecimento, dúvidas a respeito do assunto. Perguntas? Secretário, bom dia. Zileide Silva, TV Globo. A minha dúvida é a seguinte, por que Minas insiste em afirmar, estou até tentando pegar aqui o texto certinho para não falar nenhuma bobagem, que o caso ainda é considerado... Olha, este caso foi notificado como suspeito para coronavírus e a paciente está clinicamente estável e o caso segue em investigação. Esse é o caso de Minas Gerais. Porque, pelo que o senhor afirmou agora, esse caso já teria sido descartado. Está tendo aí alguma contradição, alguma incoerência com Minas Gerais? Eu acho assim que em todo mundo existe essa, vamos dizer, um medo generalizado. Então, assim, em muitos momentos também existe uma mudança importante de definição de caso. Essa definição de caso, ela é dinâmica. À medida que você comprove um local de transmissão pessoa a pessoa, a definição de caso tem que se atualizar. Então, muitas vezes, e é natural, que a vigilância se antecipe a essa definição de caso, porque surge na mídia diversos anúncios de novos casos que não foram afastados laboratorialmente. Então, por exemplo, surge um caso de um familiar em Xangai, uma suspeita de coronavírus num familiar que teve contato com um caso positivo, vamos supor.
enquanto esse caso não é avaliado laboratorialmente, ele não pode ser descartado. Em muitos momentos, a vigilância epidemiológica estadual ela se antecipa a esse descarte laboratorial e toma medidas preventivas que são necessárias. Na dúvida, pro réu, vamos isolar o paciente, vamos solicitar os exames necessários para a influenza e vamos descartar e evitar, né, contaminação de outras pessoas. Então, assim, não existe nenhum problema, né, em relação a isso, em relação de informar o Ministério um possível caso e a gente junto trabalhar para o esclarecimento desse caso, né? Então, assim, eu acho que isso é um trabalho dinâmico, isso pode mudar. E ontem mesmo a gente conversou com a Secretaria Estadual de Minas e esse assunto está resolvido e a gente está trabalhando junto no diagnóstico desse paciente. Mas, realmente, ele não se enquadra na definição de caso restrita da OMS atualmente. Correto. Ele teve em Xangai tem 6 casos importados de Wuhan. E aí, vamos dizer, hoje sai uma notícia que a gente tem transmissão pessoa a pessoa em Xangai. A definição de caso atualiza. E ele vira um caso suspeito. Então, no contexto de uma pandemia, isso é dinâmico. E a definição de caso vai mudar diariamente, muitas vezes. Então, assim, isso ocorre e é natural na vigilância epidemiológica. Bom dia, secretário. Alex Rodrigues, repórter da Agência Brasil, da EBC. Gostaria de saber se o senhor já foi notificado, se o senhor tem a informação dos primeiros casos que foram notificados, qual o resultado dos exames laboratoriais e que os pacientes suspeitos foram submetidos? Ele não é caso suspeito, então ele não entra no protocolo de avaliação para coronavírus. Então é bom deixar claro isso. Então a gente não vai fazer exame para toda síndrome gripal. Mas as secretarias locais submeteram, assim como Minas submeteu no protocolo de influenza. Quando você tem um caso de síndrome gripal, você vai avaliar para influenza, que é o vírus mais comum. Você não vai submeter ao protocolo de avaliação de coronavírus. Como foi resumido aqui no boletim, ele não é caso suspeito. Ele não vai fazer teste de coronavírus, porque ele não enquadra na definição de caso. Secretário, só refazer minha pergunta. Suspeito, porque algumas secretarias reportaram como suspeitos, assim como a de Minas Gerais ontem. A pergunta é, qual foi o resultado dos exames a que eles foram submetidos? O resultado do exame ele é coletado, ele demora de 48 a 72 horas, mas não é o exame de coronavírus. Então, acho que essa pergunta ela não se enquadra nesse momento, porque leva muito mais à confusão do esclarecimento. A gente não vai testar todo paciente que foi para a Europa, que passou, por exemplo, para a Tailândia, para coronavírus. Então, é bom esclarecer isso. Isso tem que ficar claro. A gente não é recomendação da OMS, não é recomendação do CDC fazer testagem de rotina para coronavírus nos pacientes que não se enquadram na definição de caso. Os 5 descartados foram encaminhados para exame laboratorial para testagem de influenza. E qual foi o resultado? O resultado está sendo processado. As amostras foram encaminhadas para o teste de influenza, que é o teste natural, que é ser feito por esse paciente. Esse teste não vai detectar coronavírus, ele vai detectar influenza. Não, isso é importante, desculpe, Tá. Só para deixar isso bem claro. É possível, nesse momento, garantir que esses testes não vão apresentar resultado de coronavírus. O senhor tem segurança para afirmar isso? O teste que foi solicitado a esses pacientes não foi teste para coronavírus. Então, esse teste não vai vir positivo para coronavírus. Secretário. Nem negativo. Não, então, eu já entendi que nenhuma testagem foi feita para este vírus que vem oriundo da China. O que eu gostaria de entender é que, por exemplo, no Distrito Federal, a notificação na rede foi feita no dia 18. Tem outros 4 estados que também inseriram isso na rede. O senhor falou que foi feito o exame para influenza. Eu quero saber se em algum desses 5 estados, desses 5 casos que foram relatados, incluídos na rede, se já se sabe o que é que essas pessoas tinham, se elas eram uma gripe comum, era influenza, era o quê? Deixa eu esclarecer um pouquinho aqui. Eu acho que vamos voltar um pouco atrás e fazer um esclarecimento geral.
Na maioria dos pacientes com síndrome gripal, o diagnóstico não vai ser estabelecido. Então, acho que isso tem que ficar claro. Existe um critério na nossa vigilância que a gente testa para influenza todos os pacientes com síndrome respiratória aguda grave, mas não testa todos os pacientes com síndrome gripal. A gente só testa os pacientes com síndrome gripal nos serviços sentinelas. Então, assim, não existe nenhuma indicação para se testar nenhum paciente com síndrome gripal para nenhum tipo de vírus, se não se enquadrar na definição de caso de coronavírus. Então, esse esclarecimento é super importante para todo mundo ficar com o mesmo nível de conhecimento. No Sistema Único de Saúde e no sistema privado também, nenhuma síndrome gripal é testada para todos os vírus. E mesmo as que são testadas, a gente testa para os mais comuns. Mais de 50% das síndromes gripais não tem agente etiológico do ponto de vista médico. Então, assim, é importante ressaltar isso. Então, não necessariamente você vai ter um diagnóstico laboratorial preciso. O que é importante, e ressalto novamente, é que só vai testar especificamente para coronavírus quem se enquadrar na definição de caso da OMS. A gente tem que seguir uma orientação internacional da OMS. Dizendo que não vai estabelecer diagnóstico e que nem tudo vai ser comprovado. Então, eu entendo a sua preocupação, ficou claro quando o senhor disse da minha pergunta que era necessário discriminar as duas coisas, dois fatos, mas então o que está me parecendo, desculpe, mas é que o senhor está dizendo que a insistência das secretarias estaduais em submeter esses pacientes a testes é que pode causar essa preocupação, porque assim como eu, meu leitor, nosso telespectador vai pensar, se a secretaria estadual insiste em submeter essas pessoas que eles alegam ser casos suspeitos aos testes, e se o Ministério de Saúde diz que isso não atesta o coronavírus, para que esses pacientes estão sendo submetidos a teste, então? Isso é um critério clínico, é estabelecido por um critério clínico. Você pode ir numa rede privada, por exemplo, eu quero testar para influenza. Você vai receber o teste de influenza, mas não necessariamente faz parte de uma política. Então, isso é importante estar claro, entendeu? A gente trabalha em Estado, município, governo federal. O Estado ele tem autonomia para proceder testes complementares na investigação diagnóstica. Não tem problema nenhum em relação a isso. O Estado tem independência para solicitar esses testes. O Ministério da Saúde não recomenda, mas não existe nenhum conflito em relação a isso. Se o Estado quiser proceder com testes secundários e avaliação mais completa de um painel maior de vírus e que possa identificar para todos os pacientes que têm a síndrome gripal, que não se enquadrem na definição de caso da OMS, qual seria o vírus, não tem problema nenhum. Se o Estado tiver capacidade laboratorial para processar essas amostras e realizar esses exames, não existe nenhum problema. Isso é até positivo, porque o Estado está investindo em saúde, em diagnóstico, que é o que a gente quer. Só não é uma recomendação mundial nem nacional que se teste pacientes que não se enquadram na definição de caso que foi estabelecido pela OMS. Tem suporte para fazer esse tipo de identificação e esses exames, e se o Ministério da Saúde está atento a isso e pode ajudar o Estado a realizar esse tipo de exame. Para o coronavírus, a gente tem a rede toda organizada para atender essa demanda. Para os outros tipos de exame, que são rotinas dos serviços de saúde, a gente tem uma rede nacional, centro de influenza nacionais, que são 3, que é o Instituto Adolfo Lutz, que é a Fiocruz e o próprio IEC, que podem estar esclarecendo o diagnóstico de influenza, atendendo os critérios específicos que são utilizados para envio de amostra. Então, assim, a nível nacional, nós temos infraestrutura, mas o que foge do nosso protocolo, que é um protocolo nacional, que é baseado nos protocolos internacionais, eu acho que cada estado ou até município tem autonomia para estabelecer os seus próprios protocolos, né? A minha dúvida é o seguinte. Primeiro, eu queria saber quando foi a última vez que o comitê foi ativado. Em que casos ele é ativado? Se isso significa... qual que é a frequência disso?
O Comitê Operacional de Emergência, ele é ativado constantemente. Por exemplo, a gente ativou para o sarampo, né, e já desativou. A gente ativou para Brumadinho, não foi um evento relacionado a doenças infecciosas. A gente ativou agora também para o Espírito Santo, para as enchentes que estão acontecendo lá. Então, qualquer evento de impacto, né, de saúde pública, ele pode ser ativado, existem diferentes níveis, e o nível que a gente está ativado agora é o nível 1, que é o nível inicial de alerta, justamente para organizar os serviços de saúde. Vai até que nível? Vai até nível 3. Tá. E uma outra coisa que eu queria saber qual que é a avaliação de vocês em relação a esse caso na China. Assim, se o Ministério avalia que o caso realmente pode chegar no Brasil, isso deve acontecer em breve. Eu sei que é difícil fazer essa previsão, mas em termos epidemiológicos, por se tratar de um vírus respiratório, eu queria entender melhor qual que é a avaliação do Ministério da Saúde nesse caso. Obrigado, Natália, pela pergunta inteligente. Acho que essa pergunta é essencial. Avaliação de risco, e é isso que a gente faz no COI. Acho que é muito importante essa pergunta e a gente pode esclarecer alguns temas importantes. No contexto atual, né, a gente tem que trabalhar no contexto que esse vírus é similar a 2 outros tipos de vírus que já ocorreram no passado, que é o MERS e o SARS. Esse vírus, geneticamente, é muito próximo ao SARS. Ele sofreu uma pequena mutação importante. Então, esse é, vamos dizer, o que a gente pode falar um pouco a respeito do vírus. No MERS e no SARS, se vocês forem buscar na literatura, nós tivemos aproximadamente 3 a 4 mil casos no mundo. A maioria dos casos ocorreram em familiares e profissionais de saúde. Os casos que ocorreram em outros países foram todos casos importados, e não foi comprovado transmissão pessoa a pessoa nesses outros locais, onde foram adotados a medida de precaução, principalmente o isolamento desse paciente domiciliar hospitalar. Então, assim, se a gente pensar que ele tem a mesma dinâmica desses outros vírus, a gente tem que ficar atento para a identificação precoce de um possível suspeito, isolamento adequado desse paciente enquanto ele tiver sintomas, domiciliar ou hospitalar. E, em relação à avaliação de risco, essa é uma avaliação de risco que também está sendo feita pela OMS e não existe uma resposta clara em relação a isso. Por que não existe essa resposta? Porque, como o vírus sofreu essa pequena mutação, a gente não sabe, até o momento, a forma de transmissão dele, se ele se assemelha à transmissão do SARS e do MERS, que é por gotículas, e, portanto, uma transmissão mais limitada, né, em familiares e profissionais de saúde, ou ele pode adquirir uma habilidade maior de transmissão, como, por exemplo, o vírus da influenza, que transmite por aerosol, que foi responsável por grandes pandemias mundiais. Então, essa é a grande dificuldade, e por isso que a OMS enviou uma equipe na China para avaliar o mecanismo de transmissão pessoa a pessoa. Se foi identificado, vamos dizer, uma transmissão mais importante em pessoas que não são familiares e profissionais de saúde, isso claramente acende um alerta da Organização Mundial de Saúde. E, provavelmente, se essa informação ela for confirmada em algum momento, a OMS declara uma emergência, claramente, porque existe uma transmissão mais clara entre pessoas e pessoas e um risco maior de pandemia. Há uma possibilidade da OMS fazer essa definição hoje. Se ela fizer essa definição, o que muda para o Brasil, por exemplo? O que muda para as ações do Ministério? Outra pergunta inteligente, porque a gente fez justamente, foi essa pergunta que a gente trabalhou ontem, né? Porque ontem teve a reunião da OMS e estava justamente esse debate a respeito de se declarar ou não uma emergência de saúde pública. E hoje essa reunião vai continuar. A gente tentou construir esse boletim de forma que, independente da declaração de emergência ou não, a gente possa ter uma mesma definição de caso. Então, por isso que a gente colocou aqui no boletim, que vocês podem ver, que a gente colocou a definição bem clara do que é transmissão local. Porque, à medida que a gente identifique que essa transmissão é mais importante, esse vírus pode se disseminar em outras cidades,
E aí a gente pode estar incluindo essas cidades numa lista diariamente e falando, ó, se você viajou para Wuhan, para Bangkok, para Milão, você entra nessa definição de caso, né? Então, isso é um dado importante. O nosso boletim está preparado para essa mudança essa declaração de emergência. E a gente adota também aqui, a gente em reunião já estabeleceu que à medida que a gente tiver um caso suspeito, a gente sobe o nível do nosso comitê operacional de emergência para nível 2, à medida que a gente identifica uma transmissão pessoa a pessoa, a gente vai subir esse nível para o nível 3. Tá? E só mais uma dúvida, se for possível. Se a OMS declarar a emergência, alguma das ações que são adotadas hoje, por exemplo, em aeroportos, esse tipo de coisa, pode mudar também no Brasil? O senhor mesmo fala que não é necessário triagem de temperatura, por exemplo, mas algo do que é feito hoje pode mudar? Eu acho assim, em termos de aeroportos, não muda, porque se você lembrar da pandemia de H1N1, né, não houve, foi a transmissão mais por aerosol. Essas recomendações, elas são recomendações internacionais, né, e provavelmente não vai mudar do que já é adotado atualmente. O que pode mudar é o cuidado ao paciente, principalmente porque você tem o paciente, ele se torna, né, vamos dizer, um risco maior de transmissão para pessoa a pessoa, então ele passa uma outra categoria de prevenção em relação aos profissionais de saúde, principalmente nossa força de trabalho. A gente tem que pensar como que a gente pode lidar com a possível pandemia, se tiver esse risco de transmissão pessoa a pessoa por aerosol, e isso envolve não só, como na época da pandemia de H1N1, né, que foi orientado em relação à população geral, a lavagem das mãos, não em locais muito aglomerados, né? Essas recomendações voltam para a população geral. É importante ressaltar que, nesse momento, nós não temos uma recomendação, assim, vamos dizer, restrita para a população geral. A gente não tem nenhum caso suspeito no Brasil. Então, assim, a recomendação que nós temos é aquela recomendação habitual. Lave suas mãos adequadamente, não se exponha ao paciente que tem a doença, mas como a gente não tem nenhum suspeito, isso não é a recomendação que a gente pode fazer mais enfaticamente hoje, né? Porque a gente não tem nenhum suspeito no Brasil, pela definição. Secretário, bom dia, tudo bem? Bom dia. Thaís Oliveira, da Rádio CBN. Desculpa insistir nessa tecla, mas eu realmente não entendi como que a gente deve tratar esses 5 casos que chegaram ao Ministério da Saúde. O senhor disse no começo que eram casos suspeitos, mas agora esclareceu que, tecnicamente, eles não são suspeitos. Certo? Como que eu explico que, além daquele de Minas Gerais, o Ministério da Saúde soube de outros 4? Suspeitos de síndrome respiratória, de síndrome gripal. Não é suspeito de coronavírus. Mas, secretário, a partir do momento em que, enfim, existem milhões de pessoas com suspeitas de síndrome gripal, eu entendo que a Secretaria de Saúde identifica alguma coisa peculiar naquele caso, não? Para levar aquele e não todos os demais. Eu acho que... No caso, o fato de um dos pacientes, pelo menos, ter vindo da China. Então, o fato de ter vindo da China e estar associado a uma sintomatologia criou essa relação. Hoje, nós estamos sendo mais específicos em relação a isso. Ele tem que vir de uma província onde há a circulação viral. Não é um caso suspeito o simples fato dele ter vindo de uma outra província da China. Posso falar em possível suspeito? Não. É isso que a gente quer esclarecer. A gente quer esclarecer assim, é um possível suspeito de síndrome gripal. Mas o Estado, por exemplo, o Distrito Federal, no dia 18, ele leva isso para o Ministério da Saúde como possível suspeito de coronavírus, não? Vamos esquecer essa parte muito técnica, porque, assim, dentre tantos casos suspeitos de síndrome gripal, por que leva um e não leva todos? Que no início do processo,
no início do processo, nós não tínhamos muito claro essa origem específica de uma determinada província. A gente estava falando de pacientes da China. Não tínhamos essas informações ainda. A partir do momento que se define que a circulação do vírus está restrita a esta província, é desta província que nós vamos ter a preocupação. E é essa orientação que a Organização Mundial da Saúde está dando ao mundo inteiro, não é só para o Brasil. E eu acho que assim, é importante esclarecer que a gente está aberto para trabalhar com as secretarias. Isso não é nenhum problema, né? A gente orientar, esclarecer é nossa função a nível federal. Apesar disso estar no site da Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde tem obrigação de esclarecer e realmente trabalhar junto com a secretaria para esclarecer a definição de caso. Tudo é novo. Todos nós estamos aprendendo com essa nova doença. Então, é natural que, no início, exista alguma confusão em relação à definição de caso epidemiológico. Então, o que é um caso suspeito? No boletim, a gente reforça bem isso, né? A gente tem a definição de tudo aqui. Então, se vocês tiverem oportunidade, acho que é bastante interessante fazer a leitura, né? A gente tem a definição de caso provável, né? A gente tem a definição de caso suspeito, caso provável, caso confirmado e caso descartado. Então, são esses 4 tipos de definição que se encontram no boletim aqui. E eu acho que esse é o trabalho nosso aqui, entendeu? Eu acho que o Ministério da Saúde e a imprensa, nós precisamos esclarecer os fatos e não, assim, por exemplo, nesse momento, gerar um pânico desnecessário na população. Não existe nenhum risco, hoje em dia, desse vírus se disseminar como uma epidemia no dia de hoje. Isso pode mudar ao longo do tempo, mas o que a gente pode tratar é de hoje. Hoje não existe evidência de transmissão fora familiares e profissionais de saúde. Então, é importante esse esclarecimento, porque, imagine, a gente vai ter chineses no Brasil sendo discriminados porque estão gripados, por exemplo. Isso acontece numa pandemia. E a gente quer evitar justamente isso, a segregação dessa população que não tem risco nenhum, nesse momento, de estar infectado pelo coronavírus. Só uma complementação, porque esses casos, acho que assim, não é nem uma preocupação eu entendo a preocupação de não alardear a população, criar um drama que não existe. Mas é que ontem, por exemplo, a Secretaria Estadual de Minas Gerais veio a público dizer que estava investigando esse caso. Então, para a gente, chama muita atenção o fato de que outros estados já tinham manifestado essa mesma preocupação, entende? É justamente isso. A gente quer mostrar para vocês que isso é natural e comum. Entendeu? Por exemplo, o Distrito Federal, até antes disso, já tinha nos procurado para esclarecer, é realmente coronavírus? Não é? E a gente foi, não, pela definição de caso, não é, e foi esclarecido o assunto. Então, assim, não existe nenhum problema em esclarecer. Em toda início importante, toda emergência de saúde pública, a definição de caso, ela pode mudar ao longo do tempo, e é isso que a gente tem que estar claro. No futuro, nós estaremos chamando você, se tiver qualquer mudança em termos de definição de caso, para esclarecer, não é mais essa definição de caso. O suspeito agora é paciente que tenha de toda a China, por exemplo. Pode mudar a definição de caso nesse sentido, entendeu? Se tiver outras cidades que comprovem transmissão pessoa a pessoa, a gente, em vez de deixar a definição de caso para Wuhan, a gente pode falar, não, paciente que veio com sintomas nos últimos 14 dias e que esteve na China. Tudo é dinâmico. Na epidemiologia, tudo é dinâmico. O que eu estou falando hoje é do dia de hoje, né? Como é um novo vírus, né? Outras situações podem ocorrer e a gente vai estar esclarecendo essas situações. Então, assim, nada está sob pedra aqui. Tudo pode mudar a depender da atualização epidemiológica, da investigação epidemiológica. Nem a OMS tem claro, vamos dizer, conhecimento a respeito da transmissão. Imagine a gente que nem tem nenhum caso suspeito até o momento, né? Então, a gente tem que ir com muita precaução nas nossas afirmações e no que a gente passa, principalmente, para a população geral.
Secretária, Larissa Arantes, da Rádio Itatiaia. Eu queria continuar nessa perspectiva dos estados. Se as secretarias estaduais decidem prosseguir com os testes, elas precisam avisar o Ministério, precisam de um aval do Ministério, e a gente tem um balanço desses casos que foram notificados. Quais secretarias que seguiram com esses testes? Na suspeita específica de coronavírus, existe um sistema de notificação que também está aqui no boletim, no subitem notificação. Existe um 0800, existe um e-mail, existe um formulário que tem que ser preenchido na suspeita de coronavírus, que se enquadre na definição de caso. Se não se enquadrar na definição de caso, do que é um caso suspeito, a secretaria pode proceder aos exames que ela julgar necessário. Mas ela precisa do aval do Ministério ou ela pode fazer isso por conta própria? Se não se enquadrar na definição de caso de coronavírus, que ela precisa do nosso apoio no esclarecimento do diagnóstico, ela pode fazer independentemente, porque ela está investigando um quadro de síndrome gripal que não se enquadra na definição de caso. Sim, essa insistência das secretarias em seguir causa até um certo alarde local. Existe o Ministério desencoraja isso em algum momento? Pessoal, essa questão de Minas Gerais, vocês estão muito centrados numa informação e num relato, numa notícia que foi dada antes da nota do Ministério da Saúde. Depois disso, nós fizemos contato com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais e nós entendemos que esse assunto está superado. Minas Gerais está entendendo a situação e aceita os critérios que não são do Ministério da Saúde, são critérios da Organização Mundial da Saúde. Acho que vocês estão muito voltados ainda à nota que antecedeu a posição do Ministério da Saúde. Tá? Esse contato com os estados nós estamos fazendo através do CONAS, do Conselho Nacional Secretário de Saúde, para que nós tenhamos uma uniformidade, né, de comportamento e de conduta em relação a esses casos. Secretário, Daniele Popov, da TV Brasil, só uma questão. Se porventura algum caso surgir, aparecer, o nosso sistema tem como tratar, já que esse vírus sofreu uma mutação? O tratamento é conhecido? Ou isso vai ser uma surpresa também? Não existe para o coronavírus, né, nenhum tratamento específico antiviral, né? Existem tratamentos experimentais que não são recomendados pela sociedade médica. O tratamento que é recomendado é um tratamento de suporte baseado nos sintomas. Desculpa ser chata, eu queria saber, então, eu estou tentando ver aqui se eu recebi alguma coisa de Minas, já com alguma novidade com relação a isso, mas o senhor está me afirmando que Minas, então, vai desistir de tentar confirmar por laboratório. Eu não estou afirmando que ele vai desistir. Eu estou afirmando que nós fizemos contato com a Secretaria da Saúde e nós temos entendimento de que a Secretaria da Saúde de Minas Gerais vai aceitar esse trabalho conjunto conosco, obedecendo os critérios do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Tá, eu até vou ler depois se eu receber alguma novidade. Com relação aos outros casos aqui, ministro, apenas essa senhora de Minas esteve na China? Os outros casos, ninguém foi para a China? Foi simplesmente um temor quando começou a falar desse novo vírus? Foi isso? Existe, por exemplo, viagens relacionadas, por exemplo, um desses casos em Santa Catarina foi para a Tailândia, né? Então, assim, a gente teve um caso importado em Bangkok. Então, assim, esse esclarecimento, eu acho que é natural, gente. A gente tem que encarar isso como a vigilância é isso. A vigilância é sensível para detectar os casos e informar e orientar. Em nenhum momento a gente não quer que o Estado comunique, que o Estado nos informe em relação a esses possíveis casos. E a gente está à total disposição para esclarecer. Eu acho que muito foi esclarecido através desse boletim e provavelmente as vigilâncias estaduais estarão mais atentas na notificação desses, nas suspeitas de casos, né? Eu só gostaria de concluir tranquilizando a todos de que todos os casos que nós considerarmos casos suspeitos que precisarem de investigação específica para coronavírus, nós estamos, o Ministério da Saúde está pronto, apto a realizar esses testes. Tá? Todos terão o diagnóstico. Então, isso é uma coisa que nos deve tranquilizar, que nós já estamos com todos os recursos necessários para fazer essa investigação, daqueles casos que o Ministério da Saúde considerar como suspeitos, ok? Opa.
Desculpa. Queria saber quais são os parâmetros da OMS para a identificação da doença. Se o senhor puder repetir, por gentileza. Os parâmetros da OMS, primeiro é o parâmetro clínico. Ele tem que ter sintoma de síndrome gripal, que seria febre mais um sintoma sintoma gripal. E o segundo critério é o critério epidemiológico. E são 3 critérios epidemiológicos claros. Viajou para a cidade de Wuhan, teve contato com um paciente suspeito para coronavírus ou confirmado para coronavírus. Essa é a definição de caso. Qualquer caso, eu acho que a imprensa pode nos ajudar nisso. Se reportarem, se chegar para vocês algum caso que não atenda esse critério, ele não entra na suspeita de coronavírus, né? E essa lista a gente vai atualizar diariamente. Se for Wuhan, se for China, se for Bangkok, se for outro país. Por enquanto é Wuhan. Se o comportamento for igual ao SARS, ao MERS, vai ficar restrito a algumas poucas cidades. Tá? Se o comportamento for diferente, a Organização Mundial de Saúde vai informar e nós estaremos atualizando essas informações para vocês também. Também é dinâmico, Zileide, dinâmico. Isso muda a toda hora. Toda hora a gente pode ter novas informações e a gente vai estar atualizando vocês em relação a qualquer mudança. Eu acho que vocês podem acompanhar a reunião da OMS. Eu acho que é muito esclarecedora, porque o que foi decidido lá, e as informações que surgirem de lá são nossos subsídios para adotar as políticas de saúde necessárias aqui. Dr. Crodas, só para voltar num ponto que o senhor falou, mas é porque não ficou claro. O senhor fala assim que a gente tem que esclarecer os fatos, não gerar pânico desnecessário, e o senhor começa a falar dizendo que não há um risco de se espalhar como epidemia. É isso? Eu queria entender melhor. Tá. Se eu não peguei direito. Vamos lá. Acho que esse esclarecimento é importante, porque justamente é esse esclarecimento que a gente quer dar. No momento atual, com os fatos que foram reportados pela OMS, pelo governo da China, só existe transmissão em familiares e em profissionais de saúde. Portanto, ele se comporta aos outros vírus, coronavírus. Uma transmissão limitada localmente, restrita ao número em torno de 3, 4 mil pessoas, como se comportou os outros coronavírus. Então, essa informação é importante. No momento que se tem um fato novo, que essa transmissão é mais importante e que existe um risco de transmissão por aerosol, pelo ar, né, vamos dizer propriamente dito, do contato eventual, aí existe um risco de pandemia. Aí o nível de emergência é diferenciado e as medidas que são tomadas são diferenciadas. Mas, até o momento, não existe nenhuma evidência em relação a isso. Só voltando à questão de triagem dos aeroportos, é porque o senhor falou que não existe essa questão da triagem de temperatura, não existe essa necessidade, mas, por exemplo, alguns países como os Estados Unidos, eles ordenaram, de fato, a triagem de passageiros que chegam em voo direto ou conexão. É até bom a gente esclarecer essa fonte, porque assim, existe comunicado da própria OPAS, que saiu no site ontem, não sei se você teve a oportunidade de ler, que a conclusão delas da OPAS, que é o organismo regional, é que não existe evidência de se fazer qualquer tipo de triagem de temperatura em termos de evidência científica, né? Então, a própria OPAS afirmando isso, que não existe evidência em relação a isso, né? Essa medida de controle, né? Porque o paciente pode chegar sem sintoma e desenvolver sintoma depois. Então, essa medida não é efetiva, né? Tudo bom, secretário? Bom dia, Luciana Amaral, do UOL. A gente soltou há pouco, umas 10 e pouco da manhã, uma reportagem mostrando que o presidente de um comitê da OMS, que está verificando o vírus, disse que o contágio é mais fácil do que se esperava, que já está em caso de 2ª e 3ª geração de contágio de pessoas. Em relação as pessoas, esses casos suspeitos detectados que testaram para influenza aqui no Brasil, esses 5 casos.
considerando esse fato novo, não é o caso de testar diretamente para coronavírus? Há essa possibilidade posterior? Ontem, ele já tinha, durante a coletiva de imprensa da OMS, ficou bem claro que você tinha transmissão para a segunda ou terceira. Isso continua restrito ao núcleo familiar. Quando a gente vai para a quarta ou quinta, é que a gente entende que existe uma transmissão mais generalizada. Certo. Então, assim, o que ele falou, e eu acompanhei toda a entrevista ontem, é que está em investigação algumas pessoas, e por isso que a OMS enviou uma equipe. Mas esse fato ele ainda não foi reportado nos boletins da OMS. Se você pegar o último reporte da OMS no site da OMS, não tem isso descrito no site da OMS. E durante a entrevista, isso também não ficou claro, tanto que eles mandaram uma equipe, tanto que ele não declarou emergência de saúde pública ontem e vai reavaliar hoje essa situação. Obrigada. Não, eu queria, secretário, desculpa, só mais uma. Como evitar? Não ir para aquela província na China, evitar contato com alguma pessoa contaminada? Como evitar para tranquilizar a população? No momento atual, essa pergunta foi uma pergunta que foi feita também durante a coletiva da OMS. A pergunta direta que foi feita pelos jornalistas em Genebra foi o seguinte: existe alguma recomendação de não viajar para a China nesse momento? E o comitê da OMS respondeu da seguinte forma: nós estamos avaliando essa recomendação e amanhã emitiremos uma resposta em relação a isso. Então, atualmente, não existe nenhuma recomendação de não viagem para a China. Ela fica restrita a essa cidade, que é Wuhan. Então, é importante uma avaliação de risco e é importante de cada pessoa que vai viajar especificamente para essa cidade. Eu acho que no Brasil poucas pessoas vão especificamente para essa cidade do Wuhan. O nosso hub maior é Xangai e outras cidades maiores na China. Então, o risco, vamos dizer, de viagem específica para essa cidade, por enquanto, é baixo, se tratando, vamos dizer, das viagens a trabalho, a turismo no Brasil. A recomendação da Organização Mundial de Saúde vai ser feita hoje à tarde, porque foi justamente essa pergunta que foi feita e eles vão avaliar se essa recomendação é prudente ou não. Não tenho resposta para essa sua pergunta, Zileide, resumindo. Encerramos, pessoal? Mais uma ali. Voltando um pouquinho no caso de Minas Gerais, eu vi uma notícia agora falando que a Fiocruz, os exames para confirmar ou descartar esse caso da brasileira que foi para Xangai, enfim, foi uma suspeita, mas não é de acordo com a definição do caso suspeito. Esses exames para confirmar ou descartar a doença serão analisados pela Fiocruz, porque necessitam de um kit específico para identificar. O Ministério da Saúde confirma isso? Não? Vai ser realizado ou não? Eu queria... A Fiocruz é o nosso serviço de referência. A gente tem um laboratório e é justamente o local onde se faz a realização desses testes. Essa paciente específica, ela não se enquadra na definição de caso. Então, teoricamente, ela não realiza teste específico para coronavírus, tá? Então, esse esclarecimento é importante porque a gente tem que lidar com a definição de caso específica, porque senão, de repente, qualquer paciente que chegar de viagem para qualquer lugar, a gente vai ter que testar para coronavírus, e isso não é, vamos dizer, viável economicamente e nem uma política pública efetiva, porque a maioria desses casos vai ser influenza realmente. Não é a recomendação do Ministério, mas se está afirmando que vai fazer esse teste, foi da Secretaria Estadual, por exemplo? Ela pode ter enviado material. Agora, mas os testes vão ser feitos por autorização do Ministério da Saúde. Posso afirmar a vocês. Em relação ao coronavírus, sim. Oi. Secretário, o senhor mencionou aí o caso de Minas, que a turista veio de Xangai. Tailândia foi o caso de Santa Catarina, se eu não me engano, o caso que já foi notificado e descartado. Eu queria saber, o turista do DF, Rio e São Paulo, eles foram aonde? Então, isso daí a gente pode estar passando posteriormente para você.
a gente tem que checar essa informação, mas essa informação é desnecessária, porque ele não entra na definição de caso. A gente trouxe para o boletim justamente para esclarecer para vocês que isso é um evento habitual. Então, não existe nenhuma necessidade de a gente identificar o local de origem desse paciente se não for de Wuhan. Né? Essa informação gera confundimento para as pessoas comuns. Então, é importante que a gente deixe claro que nenhuma desses casos, desses 5 casos que a gente apresentou aqui, que as secretarias de vigilância estaduais nos notificaram, vieram de Wuhan. Isso eu posso afirmar com certeza. Tá? Tem só mais uma, secretário. Secretário, frente à preocupação manifestada aqui pelos vários colegas que fizeram pergunta, o Ministério tem alguma recomendação para os gestores de saúde a fim de evitar esse, vamos chamar de mal-entendido, que está gerando Sim. toda essa... Qual é a recomendação do Ministério para os gestores que vêm reportando à sociedade a suspeita, sim, de casos de coronavírus? Eu acho que essa pergunta é interessante, é bom esclarecer. Para os gestores, leiam um boletim. Serviços de vigilância epidemiológica, leiam um boletim. Enquadre as suas suspeitas na definição de caso que está colocada aqui, que é a definição de caso da OMS. Então, essa, nesse momento, é a principal recomendação para o gestor, que siga a recomendação do Ministério da Saúde, que é a recomendação da OMS. Então, leiam um boletim. Esse boletim ele foi feito a várias mãos e com muito afinco no sentido de solucionar todas essas dúvidas que surgiram nessa última semana. E esse boletim vai ser atualizado diariamente, se necessário, obviamente. Tudo bem? Vamos lá, pessoal? Vamos fazer quebra-queixo.